Agora, pessoal, nós vamos ver aí válvulas de deslocamento rotativo, né? Naquelas no qual o obturador ele tem um movimento rotativo quando para a vedação do fluxo. Então, as vantagens desse tipo de válvula é que tem um baixo peso dentro, né, as outras válvulas, as válvulas de deslocamento linear. Claro que eu tenho que fazer uma comparação de tamanhos de válvulas, né, de mesmo tamanho de válvula. O desenho é um desenho simples e a maior capacidade de fluxo entre elas e menor custo inicial. Desvantagens: limitação em diâmetros inferiores, tá? Para diâmetros muito pequenos é muito difícil ter válvulas de deslocamento rotativo, e eu posso ter uma tendência de cavitação devido a mudanças muito drásticas de pressão entre a montante e ajustante da válvula. Então, nós temos, dentre essas válvulas de deslocamento rotativo, a válvula borboleta. Tá? Então, ela constitui um dos mais antigos tipos de válvula de controle, tá? Utilizada inicialmente como drumpers, tá? E, na verdade, são restritores compostos de um disco basculante num eixo qual obstrui uma seção da tubulação. Aí, como eu disse já, uma das características desse tipo de válvula, e essa aqui é uma das que possui essa, é o baixo custo de manutenção e custo inicial. Tá? Vantagem: posso usar em altas temperaturas e pressões, altas temperaturas e pressões, tá? Tenho uma alta vedação. A desvantagem é a parte de balanceamento de força, só porque numa válvula, tá? Uma válvula de borboleta, olha só, essa posição que ela está aqui, né? Então, por exemplo, eu tenho a válvula, né? Vamos pegar aqui, né, essa borboletinha assim, né? Essa parte aqui dela. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Quando, vou colocar aqui um eixo só para girar aqui. Quando ela está nessa posição, ela está totalmente fechada. Tá? Então, ela está aqui, ó, totalmente fechada, não está passando nada, e eu tenho um fluido bem distribuído aqui, tá, na parede desse disco. Mas quando eu tenho aqui aberturas para válvulas, então o que vai acontecer? Tá? Neste ponto aqui mais para cima, eu vou ter uma força maior do que a força aqui para baixo. Então eu tenho ali um desbalanceamento de força que faz com que mexa muito esse obturador, e ficar mexendo demais no obturador não é bom, porque pode ficar com folga, tá? E ficar se movimentando e não estando diretamente direito à posição que deveria ficar. Bom, olha só, tamanho das válvulas que nós temos aqui, as válvulas borboleta, tá? Então, válvulas, então nós temos de muito pequena a muito grande. Olha aqui essa válvula borboleta aqui, ó, uma pessoa fazendo a manutenção, né? Então aqui a pessoa fazendo a manutenção está quase que em pé aqui dentro da válvula. Então, você imagina a força, pessoal, que é totalmente aberta, né? Então tenho passando por aqui, e forças, sendo que atuando aqui e atuando aqui. Então o desbalanceamento vai ser gigantesco. Essa aqui foi tirado a parte de, do atuador, né, dessa válvula, que a gente vai ver mais pra frente o que é um atuador. Essa aqui tem um atuador posicionador, olha aqui, ó, tá? As válvulas esfera, tá, pessoal? Originalmente eram utilizadas para bloqueio, esse tipo de válvula, tá? Atualmente elas são muito utilizadas para controle de fluidos sujos, né? Por exemplo, indústria de papel e celulose, tá? E mineração e siderurgia, tá? Possui boa característica de controle e boa vedação, tá? Assim como a nossa válvula de borboleta tem um problema aí com balanceamento de forças. Tá? Ah, eu tenho a passagem que pode ser passagem plena, olha, então o orifício dentro da esfera,
o orifício da esfera, ele é do mesmo diâmetro da tubulação, ou de passagem reduzida, em que o diâmetro da esfera, o diâmetro do furo da esfera, né, que passa o fluido, ele é diferente do diâmetro da tubulação. Então tem uma redução aqui para esse tipo de passagem nesta válvula. Então agora vamos aí para a característica de vazão, né? Então o que significa essa característica de vazão? Então, a característica de vazão, né, ela é o seguinte: o desempenho que eu tenho de uma válvula, ela depende da forma e do tipo do obturador. Já falamos disso aí, tá? Utilizado e como o mesmo reduz a área do orifício, que é a sede, né? Então, a área do orifício é a sede por onde passa o fluido. Tá? A característica de vazão de uma válvula demonstra a proporcionalidade da variação da vazão do fluido em relação à variação do deslocamento da haste. O que é isso? Tá? É uma característica, né? Uma curva característica de vazão. Então, ela é definida entre a razão da abertura da válvula e a vazão. Tá? A curva característica de vazão, tá, ela é sempre definida, pessoal, em bancada, ou seja, de forma intrínseca. Tá? O que eu tenho ali? Eu tenho, tá, nessa forma intrínseca, sempre tenho uma variação de pressão constante aqui na definição. Então, do lado aqui, nós temos algumas características de vazão, que relaciona a posição da haste, tá? Posição da haste, ou a abertura, posição do fluxo, ou vazão, né? Que nós temos aqui. Então, que nós vamos ter essa relação. Aqui ela está em porcentagem de abertura, quanto que está, a porcentagem de abertura e o sinal de entrada dessa válvula, que significa a vazão que eu tenho. Tá? Posição da haste, posição de fluxo, que é chamado essas abscissas, esses eixos, tá? O eixo desse gráfico aqui. Então, olha só, eu tenho uma de abertura rápida. Então, o que vai acontecer aqui? Tá? Eu tenho aqui quase que 25%, tá? Quase que em 25% da abertura da válvula, eu já tenho praticamente a vazão máxima. Olha aqui. Tá? Eu tenho a vazão máxima. Então, a máxima variação de vazão através dessa válvula, com o mínimo curso de abertura da válvula. Então, a totalidade de passagem quase atingida na abertura de 25% do curso total. Tá? A linear, só não tenho o que falar, tá? Eu tenho, se eu tiver 50% de abertura, eu tenho 50% de vazão, tá? Então, não tem erro. Então, assim, a vazão varia do valor mínimo ao máximo de forma proporcional à posição da haste da válvula. Tem aqui que nós chamamos de parabólica modificada. Né? Trata-se de uma característica de vazão intermediária entre a linear e a igual porcentagem. Tá? Nós vamos ver aqui. E não possui uma definição exata, como as características anteriores, pelo fato de ser uma característica modificada. Tá? Então, foi modificado entre a linear e a igual porcentagem. E a igual porcentagem, ela é o seguinte, ó, esse tipo de válvula se caracteriza pelo fato de que o acréscimo, de acréscimos iguais no curso da haste produzem porcentagens iguais ao acréscimo em relação à vazão do momento. Tá? O que significa? Se eu tenho, tá, aqui, passando, né, ela, vamos colocar aqui, está passando 100 litros por minuto de vazão. Tá? E de um determinado ponto aí, nós fechamos 10% da válvula. Tá? Nós fechamos, vamos fechar 50% da válvula, tá bom? 50% da válvula, então eu tinha vazão máxima de 100, fechei 50%, ela fica com 50 litros por
minuto. Tá? Se fecharmos 10%, tá? Se fecharmos 10% dessa válvula, mais, nós não iremos fechar, limitar 10 litros por minuto, que nem a linear. Nós iremos limitar 5 litros por minuto, passando a 45 litros por minuto de vazão. Por quê? Porque a vazão, naquele instante, era 50 litros por minuto. Tinha 100 litros, fechei 50, 50% da atual é 50. Tá? Agora, quando eu fechar, a porcentagem que for dada para fechamento, ela vai ser em relação à vazão do momento. Então, 10% em 50 é 5. Tá? Se fosse na linear, 10% ia fechar. Nós iríamos restringir 10 litros por minuto. Nesse caso, não. Tá? E assim vai, no de 45. Agora, se eu fechar mais 10%, será restringido 4,5 litros por minuto. Tá? Então, eu terei uma vazão aí de 40,5 litros por minuto. Então, é sempre igual a porcentagem, sempre em relação à vazão do momento. Tá bom? Os atuadores, pessoal, tá? Os atuadores é a parte da válvula de controle que fornece a força com que a válvula realiza o seu trabalho. Tá? Então, é isso, tá bom? Esse é o dispositivo no qual irá fornecer a força para a atuação da válvula. Tá? A ação dos os tipos de atuadores, né, eles podem ser pneumáticos, mola, diafragma. Nós temos os pneumáticos com pistão, elétrico, elétrico com hidráulico e hidráulico. Nós temos, tá, a ação dos atuadores podendo ser de dois tipos, de ação direta e ação reversa. A ação, quando eu tenho um atuador de ação direta, a válvula de controle fecha com o aumento da pressão de ar. Tá? Então, nós chamamos essa válvula de válvula AF. Tá? Assume-se, então, a posição total aberta, caso tenha falha no suprimento de ar, tá? Ou NA, ou FA/FO, tá? Que nós podemos encontrar aí. Então, AF é uma sigla para ação direta, tá? Para ação direta do atuador. Bom, então, ele vai assumir uma posição totalmente aberta caso que falha de suprimento de ar. Bom, em atuadores, tá, de ação indireta, a válvula de controle abre com o aumento da pressão de ar. Tá? Então, nós chamamos aí de válvula AA. Então, assume a posição totalmente fechada em caso de falha de suprimento de ar. Então, nós temos aí a NF, tá bom? Então, normalmente fechada. Então, só para relembrarmos um pouquinho, só para fechar aqui um pouquinho, a ação direta, a válvula de controle fecha com o aumento da pressão de ar. AF, ar fecha, tá bom? E ela é do tipo normalmente aberta. Por quê? Porque assume a posição totalmente aberta em caso de falha de suprimento de ar. Em atuadores de ação direta, nós temos aí a válvula de controle abrindo com o aumento da pressão de ar. Né? Abre, ar, abre. Né? Ar, abre. Então, assume a posição totalmente fechada em caso de falha de suprimento de ar. NF, normalmente fechada. Tá? Então, são os tipos aí de atuador, de ação dos atuadores. Tá? Os posicionadores, né? O posicionador, ele é considerado o principal acessório de uma válvula de controle. Consiste em um dispositivo, tá, que transmite a pressão de carga ao atuador, permitindo posicionar a haste da válvula no local exato determinado pelo sinal de controle. Então, por isso que ele é muito importante. É ele que vai posicionar para dar o que?
10%, 20%, 50% aberta, e aí a posição que tem que ir pela ação de controle. Eu tenho os atuadores pneumáticos, eletropneumáticos, né? Que nós chamamos aí de inteligentes, aí, porque ele tem também circuitos, né? Em que eu posso desenvolver algumas lógicas nele. E, por fim, tá, nós temos algumas recomendações, tá, básicas de instalação de válvulas de controle. Então, primeiro, trecho reto de tubulação a montante da válvula, tá, de 10 a 20 vezes o diâmetro. Se possível, deixar de 3 a 5 de ajusante. Tá? A pressão deve estar o que? Estável a montante. A montante deve estar estável. O uso de válvula de bloqueio a montante e ajusante da válvula de controle, ela é necessária para quê? Para você bloquear, para quando precisa fazer uma manutenção. O ar que estão injetando nas válvulas de acionamento pneumático deve ser livre de óleo ou umidade. Este ar também, ao entrar na válvula, deve ter filtros, tá, para não entrar particulados. E nós temos também que certificar a instalação de drenos a montante e a visão da válvula de controle, também para a parte de manutenção. Tá, ok? Então, essa aí é a nossa parte de atuadores válvulas de controle, que é o mais usado na indústria química, né? Nós temos passagem de líquidos, gases e vapores, tá? E nos vemos em uma próxima aula. Abraço a todos.